Se você quer saber se sexo anal é pecado e até que ponto um pastor pode influenciar na cama e na vida sexual de um casal, assista esse vídeo. E antes do vídeo começar, já deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio da Oficina do Jal. Quando você fala, eu tenho os meus pontos cegos, o Jal tem os pontos cegos, qual a diferença do teu ponto cego para infantilidade, para bolha? Aham. Como você vê isso? É repertório, repertório. Estudar, você estuda sempre. Muita gente tem opiniões fortes sobre coisas que elas não entendem, né? Vou te dar um exemplo, né? Quando começou toda essa onda sobre saúde e tal, muita gente vinha perguntar para mim assim, pastor, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que aderir à campanha de vacinação e tal. Eu respondia para a pessoa, olha só, eu não sou teu médico, eu sou pastor. Eu não entendo de medicina, eu não sei te dizer. Conversa, você não tem um médico, conversa com o teu médico. Então, eu como pastor, eu tenho que falar sobre a doutrina bíblica, né? Legal. Eu não tenho que falar sobre aviação, eu não tenho que falar sobre cosmologia, sobre biologia. Eu posso pegar informações de uma coisa ou outra, mas respeitando, dizendo assim, isso aqui na minha área, eu não conheço isso aqui, eu não sou médico, eu não sou... Então, hoje as pessoas têm muita opinião com pouca fundamentação, né? É o que o termo idiota significa no seu sentido original, lá na Grécia, né? É Certo. a pessoa que fala ou que ela está agarrada com ideias que ela não conceituou ainda. Agora, dentro disso, você falou que, né, você é o cara ali do pastoreio, de tirar a galera da bolha, de trazer um conhecimento teológico mais profundo em relação ao evangelho. A galera da tua comunidade ali mais próxima, eles te perguntam alguma coisa ligada à sexualidade? Tem alguma história interessante? Como que é isso pra você? Você vê as pessoas sofrendo muito em relação à sexualidade e relacionamento? Eles te procuram pra falar? Então, eu tenho dois momentos para falar sobre isso que eu acho que é bem legal até para quem está acompanhando a gente. Uma que é assim, não é papel do pastor ou da igreja governar a cama de ninguém. Então, assim, eu venho de um contexto onde pessoas sentavam com casais para perguntar como é que está a tua vida sexual? Está fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ou não tá fazendo tal Ou não está coisa? fazendo? Então, assim, eu chego para o pessoal da nossa igreja lá e falo assim, eu como pastor não estou interessado no que vocês fazem entre vocês na cama. Imagina eu estar no culto de domingo à noite pregando, sabendo como é que cada casal transa. Caramba, É doentio, é entende? É complicado. perturbador. Por quê? Porque eu sou homem, porque eu tenho minha psique, eu tenho a minha imaginação, eu tenho a minha capacidade de abstração, de fantasiar. Claro. Se eu ficar pondo a minha atenção na intimidade das pessoas, como qualquer ser humano, isso Vai te afetar de vai me alguma forma, afetar e não vai claro. fazer bem. Lógico. Então, eu digo para as pessoas, né? Eu sempre falo assim que a sexualidade é muito importante, a gente fala disso abertamente nos cultos. Eu tenho um trabalho, a gente tem um trabalho, por exemplo, eu diretamente com os homens da igreja, eu falo para eles assim, olha, não pode ter problema na cama. Vocês não podem ter coisas na cama que incomodam o casal. Vocês têm que resolver, têm que conversar em busca de informação e tal. Mas nem sempre é o pastor que vai resolver isso. O que vocês têm que saber de mim é o seguinte, que vocês têm que estar bem, o casal tem que estar bem. Agora, vocês precisam se resolver as questões de vocês com a ajuda de pessoas com outras áreas, com outras competências que eu, como pastor, não vou ter. A pergunta que gera muita polêmica aqui, né? Já te perguntaram lá, sexo anal é pecado? Como é que você vê isso? Então, cara, eu acho que essa é a pergunta, no meu Instagram, pelo menos, é a pergunta mais frequente. Engraçado isso. É mesmo? Fazem lá também? Eu tenho três perguntas que me fazem toda. Eu tenho a caixinha de pergunta, tem três O perguntas que pessoal tem medo do anal, né? toda. Tem três ou quatro perguntas que toda vez que eu faço, sempre, sempre vem. Sexo anal é pecado, se tatuagem é pecado, se ouvir música do mundo é pecado e se mulher pode ser pastora. São as quatro perguntas que eu recebo mais. Ah, o Novo Testamento tem um texto em Romanos capítulo 1 que o apóstolo Paulo ele vai dizer que, assim, não vou entrar no assunto da sodomia, porque tem várias questões envolvidas ao uso do termo lá no Antigo Testamento, tal, papapá. Mas Paulo é bastante claro em Romanos 1, quando ele fala que o coito anal um ato contra a natureza. Então, isso é meio consensual, é difícil de você, abrindo o Novo Testamento, dizer assim, ó,
tá liberado aí o sexo anal. Então. Não é natural, né? Não é um processo. Vários médicos até, inclusive, não aconselham você fazer sexo anal, principalmente o tempo todo, toda hora. Sim. Então não é natural. Então, o que acontece? Baseado nisso, baseado na doutrina do apóstolo Paulo, eu poderia afirmar que o sexo anal é pecado. Agora, como eu te falei, eu não gosto de entrar na intimidade de cada casal. Por quê? Na cama do casal. Não gosto, porque não é meu papel, entende? O meu papel como pastor não é chegar no cara e falar assim, ó, você está em pecado, você está fazendo sexo anal com sua mulher. Porque o meu papel é ensinar a doutrina bíblica, ensinar as pessoas a compreenderem a doutrina. Mas a forma como a pessoa vai entender o que eu estou falando e praticar é uma decisão dela. Ô, Thiago, eu não gosto, como pastor, de atuar como um supervisor ou um gestor da moral alheia. A expressão que eu vou usar é feia, mas é a que melhor explica. Eu não gosto de ser caga-regra. Sim. Entende? E cada caso é um caso. Você Cada já deve caso é ter um visto caso. várias pessoas perguntando sobre sexo anal, falando de várias formas sobre você, né? Já. Então, Eu tive a experiência de um casal uma vez, muitos anos atrás. Eu posso falar desse caso porque faz mais de 20 anos, então ninguém vai associar o que eu estou dizendo a ninguém. Mas eu tive o caso de um casal uma vez, que eles eles já vieram congregar na igreja com uma dinâmica de casal, experiência e tal, já viviam juntos, aquela coisa toda, e vieram congregar na igreja, se casaram, e aí eles vieram perguntar para mim porque eles praticavam o coito anal, gostavam e tal, e o que eu achava. E eu lembro que eu falei para eles, eu falei assim, olha, eu mostrei para eles o texto, falei, ó, o apóstolo Paulo disse aqui. Agora, eu não vou me meter na vida íntima de vocês. Isso é uma questão da consciência de vocês, da cabeça de vocês, entende? Porque eu imagino a minha responsabilidade se eu chego no camarada e falo assim, é pecado, não faz, entende? Se isso não for uma consciência que nasceu no coração dele pela ação do Espírito Santo e for só uma imposição religiosa minha, ou ele olhar para mim e falar, meu pastor disse que eu não posso fazer, o que vai acontecer? Isso pode gerar um desdobramento amanhã de um rompimento do casal, um dos dois ir buscar essa satisfação do desejo fora. Então, até para a pessoa observar algumas questões de ordem doutrinária, olhando para a Bíblia, ela vai primeiro ter que se resolver, não é meu papel ficar resolvendo isso. E o que você está falando é tão especial e é tão importante porque as pessoas esquecem que elas têm um acesso direto a quem vai trazer esse consentimento ou não, a quem vai conversar com você, a quem vai dizer, cara, não faça, ou fique em paz. É essa coisa de tirar da bolha, você não precisa de alguém para te dizer.